Bem-vindos ao Concrepod, o podcast do Curitibracom. Eu sou o Gustavo, essa é a Juliana. E hoje nós estamos aqui com duas figuras importantíssimas desse projeto, Samuel e professor Arthur. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. E para começar, eu gostaria de perguntar o que é e qual a importância do Congresso do Ibracom. Bom, o que é o Congresso do Ibracom? O Congresso do Ibracom ele é um evento muito grande. Acontece uma série de palestras em paralelo, inclusive é difícil porque acontecem 8 coisas simultaneamente, além das competições estudantis e uma feira que acontece dos patrocinadores que tem um networking muito legal. Então, nessas palestras tem as pessoas mais importantes do mundo do concreto no Brasil e também de outros países vêm para cá para trazer novidades. Então, essa parte técnica é muito legal. Professores e estudantes apresentam seus trabalhos, o que eles estão desenvolvendo, e em paralelo a isso, existem as competições estudantis, que é o que a equipe do Curitibracom participa. É interessante pensar que a competição, por si só, também acontece em paralelo. Pode ter um dia uma equipe competindo ao vivo, enquanto a outra está rompendo na prensa. Mas o ambiente de competição tem sempre uma arena, que é um ambiente muito festivo, uma integração entre estudantes muito boa. E essa integração, o Samuel vai poder falar um pouco mais, porque de dia é o congresso e de noite, o que os estudantes fazem? Festa. Então, essa troca de informação entre estudantes de todo o Brasil e às vezes até alguns de fora do Brasil é muito legal. Me lembro que quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, veio uma equipe de Manaus que os concretos deles quebraram na mala e o voo era muito grande. Então elas chegaram cansadas e muito decepcionadas porque não iam poder competir naquela competição. Mas a troca de informação entre estudantes de outros estados e outras regiões é muito legal. Como o Arthur já falou, né, a integração que a gente faz, né, com professores, com pessoas influentes, importantes na área, né, no mundo do concreto, e com estudantes do Brasil todo é muito completa, assim, sabe? Pra gente, como universitário, é muito bacana você chegar no congresso e você ter acesso, né, a palestras, a workshops e a feira também, né, por conta do networking. Você tem contato com gente que às vezes você vê nos livros. Sim. Você vê, sabe, enfim, você sabe que é gente importante nas empresas que eles trabalham e a gente só somos meros universitários, né? É legal porque, por exemplo, no meu primeiro congresso eu levei um artigo e aí eu vi as pessoas que eu citei no artigo, então, nossa, é muito legal ter essa participação, né? Exatamente, é muito bacana. E tem a parte da integração, que é super divertida também. A arena dos concursos é sempre muito animada, está sempre tocando música e a galera dança e a galera vibra, né? Chega a ser cômico, né? Você vê uma turma gritando, vendo um corpo de prova de concreto explodir. Isso é único, sabe? É único e emocionante. E emocionante. É único do Ibracom. Quando a gente vai, a gente sente o que é aquilo, assim, na pele mesmo, sabe? Então, comemorar muito uma resistência de concreto. E ainda tem a parte de que nunca é na mesma localidade, né? Você vai rodando o Brasil, então ele ajuda até na parte de turismo, né? Dentro da competição, né? Exatamente. Já fomos para algumas cidades turísticas que foram bem legais. A gente aproveitava o congresso, né, na parte da manhã, a gente conseguia sair às vezes de tarde para noite e conhecer alguns lugares. Eu, por exemplo, conheci o Paraguai e a Argentina no Congresso de Foz. Então a cada ano a gente não sabe aonde a gente vai no ano que vem. Eu esse ano estou indo com vocês para Maceió e eu nunca fui para Maceió. Já fui para, acho que todas as cidades, não, apenas Bonito foi a cidade que eu fui pela primeira vez. Mas o Congresso de Bonito foi diferente nessa parte de festa e turismo. Como se sabe que muitas pessoas, quando vão para um evento desses, vão fazer turismo, então para que eles não fujam do evento e participem do evento, eles foram mais inteligentes. O congresso aconteceu de tarde e noite, para que as pessoas fossem nas rotas de turismo que precisam ser de dia em Bonito. Então todo mundo passeava de manhã e o congresso era tarde e noite, o que não é comum, que geralmente o congresso é de manhã e de tarde, e de noite tem vários eventos, tem jantar de patrocinador, os alunos se organizam, fazem festa e etc. Então essa parte de turismo é muito legal. A gente ainda nem sabe para onde a gente vai no ano que vem, mas já estamos contando que a gente vai conhecer um lugar diferente. Sim. E vocês foram a muitos congressos juntos, né? Desde que o Curitibracom aí começou. Foram no total? Foram 5 congressos
Bom, a gente está participando faz 10 anos, Sim. só que a pandemia fez com que não acontecessem congressos presenciais em 2020 e 2021, ainda que teve bastante interação online. Teve um concurso estudantil online que foi muito legal. E o início começou com a apresentação da tese de doutorado dentro do Congresso 2014, foi isso? Isso, o Congresso de 2014 em Natal, eu tinha enviado para o Ibracon a minha tese de doutorado para concorrer como prêmio, porque na cerimônia de abertura eles sempre entregam prêmios para as melhores teses de doutorado e dissertações de mestrado que aconteceram no ciclo. Então eu já sabia que eu ia ganhar aquele prêmio, eu fui para receber aquele prêmio e apresentar um trabalho, e foi nessa ocasião que eu vi que tinham muitos estudantes participando lá e não tinha nenhum da UTF, não existia um outro professor que estava levando. No passado, houve um outro professor que levou estudantes para competir, mas como ele não está mais na universidade, esse projeto não continuou. E aí, a partir de 2015, que eu comecei a levar os alunos para lá e a gente nunca mais parou. E qual que está sendo a expectativa de vocês para esse ano? Bom, esse ano mudou um pouco a quantidade de competições, isso foi uma decisão do Congresso do Ibracon. No começo a gente ficou um pouco chateado, mas deu para entender, porque existiam 5 competições paralelas, e isso fazia com que os estudantes não participassem do Congresso. Eles iam só para as competições. Então, eles reduziram e vão intercalar competições entre ano par e ano ímpar, de tal forma que os alunos possam participar mais. Inclusive, é interessante que vocês que vão participar são induzidos a escrever artigos técnicos e científicos, que isso ajuda na pontuação da equipe. Então não é só o teu concreto de melhor resistência ou do tempo mais rápido, é todo um conjunto, como se fosse um desfile de carnaval. Então a expectativa desse ano é boa, o pessoal está trabalhando muito bem, a experiência que a gente teve do ano passado, e tem gente da equipe do ano passado que está capitaneando equipes desse ano, é muito legal. A gente tem o projeto Ousadia, que é um projeto de arquitetura, que tem um viés extensionista de relação com a comunidade muito bom, tem uma equipe multidisciplinar gigante participando disso. Então assim, as expectativas são muito boas. Se a gente vai ou não vai subir num pódio, a gente não sabe como dizer, mas até o ano passado o nosso objetivo era apenas participar, então agora a gente tem uma expectativa mais alta. E é legal que esse ano tem gente de arquitetura, tem gente de mecânica, tudo integrado, né? Tá sendo bem legal. E você, Samuel, qual a sua expectativa sendo engenheiro civil agora? A expectativa tá grande, né? Eu ainda quero estar próximo da equipe, né? Acompanhar o desempenho de vocês nas competições. Mas eu vou com outros objetivos no congresso, mais voltado para a parte ali, né, das palestras mesmo, para a parte do networking, da feira. Mas eu não vou deixar de lado, né, porque o meu coração é totalmente Curitiba Ibracon, né, tem muitos anos já. Eu estou muito ansioso para ver a equipe que eu participo, já tem muitos anos, né, que eu participei por muitos anos, dar o primeiro congresso ali com os próprios passos, né, nesse sentido. E eu boto muita fé no time. É gente muito competente. Ah, tá certo. E a equipe em si, né, ela agora tomou uma nova cara, sendo um projeto de extensão. E quais são os benefícios de ser um projeto de extensão para os alunos de engenharia civil? Bom, hoje a gente tem uma métrica nova de projetos de extensão, que para a universidade de extensão é que a gente leve para a comunidade alguma melhoria. Então, um dos concursos estudantis, que é o Ousadia, que é desenvolver um projeto de engenharia e arquitetura completo de uma melhoria na cidade do Congresso, isso é entregue para a cidade e a cidade vai decidir se executa aquilo, melhora ou adapta esse projeto. Então, a execução de um projeto multidisciplinar para alunos que estão na equipe desde o começo do curso até o final, não é apenas um projeto de arquitetura e um vídeo 3D, não é apenas um projeto de engenharia. É um projeto gigantesco que envolve praticamente todas as disciplinas do curso. Então é muito legal, porque os alunos que estão envolvidos nisso, e muitos deles são do começo do curso, já começam a vislumbrar áreas diferentes do conhecimento onde eles podem participar. Então esse projeto está engajando muita gente de vários outros departamentos, não apenas de alunos de engenharia civil, e inclusive tem um ping-pong entre gente de laboratório e gente que está lá fazendo esse tipo de projeto. Então é muito legal e a gente está muito animado com a participação deles esse ano. E foi soprado pra gente antes aqui uma história, que é a história do Madeira, se vocês puderem contar pra gente, acho que uma história que envolve vocês aí, qual que foi a história é nossa, mas quem tem que contar é o Samuel. No primeiro congresso, né, do Ibracon que eu foi em Bento Gonçalves em 2017. E naquela época do ano eu já era aluno do professor Arthur, né?
E a gente estava começando a construir, né, algo além da relação de professor e aluno, né? A gente, naquele dia, acho que virou uma chave ali, do tipo, eu olhei o professor Arthur pensando já como um amigo, porque eu lembro que ele deu alguns conselhos, a gente teve uma conversa do tipo assim, eu não lembro se eu perguntei para você se a gente tinha algum objetivo de chegar num pódio de concurso, alguma coisa do tipo, e ele falou que algo do tipo assim, em algum momento a gente vai chegar lá, né? Ele pode complementar com mais informações a respeito dessa conversa para refrescar minha memória também. É interessante porque tem congressos do Ibracon que o almoço é incluído. E às vezes, pela logística do local, as pessoas são liberadas para almoçar e tem transporte para levar para algum lugar. Naquele ano, Bento Gonçalves é uma cidade pequena, as pessoas ficavam livres para almoçar, a gente foi almoçar nas redondezas. E aí, casualmente, a gente se encontrou lá, a gente não foi almoçar junto. Daí a gente sentou e no bate-papo ele começou a conversar comigo para entender, tipo, é a minha primeira vez, o que nós estamos fazendo aqui? Tipo, você, professor, acha que a gente vai ganhar alguma coisa? Daí eu falei para ele, nesse momento a nossa expectativa é baixa. A gente está aprendendo a participar. Mas quem sabe, com o passar dos anos, vocês vão aprendendo mais, a equipe vai ficando mais robusta e uma hora a gente vai chegar no pódio. E é muito legal ele lembrar dessa história. Foi mais ou menos a primeira conversa que eu tive com ele até chegar no ano passado, que ele foi o capitão do nosso primeiro pódio. Que coisa legal, né? É emocionante. Foi a primeira história que eu tive com o Arthur, assim, de longa data, né? Que eu realmente lembro daquela conversa, eu lembro dos detalhes, assim, né, da gente ter jantado e tudo mais, e realmente, no ano passado, a gente lembrou dessa conversa, né, depois de ter ganhado o pódio, e foi bem emocionante. Mas foi realmente muito importante pra gente ter uma pessoa que acredita e que mostra que acredita e que faz de tudo pela equipe. Esses dias, a gente teve problema no laboratório, era 11h30 da noite, eu tava ligando pro professor e ele resolvendo o problema pra mim, então, realmente, assim, é muito importante pra gente ter esse apoio. A universidade como um todo ajuda, outros professores também ajudam, mas eu confesso que eu sou mais engajado, eu gosto muito e tendo ou não tendo equipe eu vou participar todo ano, porque para mim a formação profissional é importante, cada ano eu aprendo mais coisas. Lá no evento tem palestras muito legais. Com certeza. E deixa eu perguntar, qual que é a visão que você tem do Samuel agora, tendo visto esse crescimento dele, todo o desenvolvimento dele, viu ele chegar na faculdade e ver agora ele formado. Como que tá sendo? De forma simples, sonhos são possíveis, né? Sonhos se tornam realidade. Então, a criança Samuel insegura, e ele tinha um grupo de amizade muito bom, que parte daquele grupo nunca terminou a faculdade. E o Samuel tinha pouca confiança em ser um bom estudante, porque os primeiros anos do curso são difíceis. Ele venceu as etapas como estudante e ele, mesmo chegando lá com baixa expectativa, foi o principal capitão que a gente teve nos últimos anos. Então, assim, ver essa juventude crescer, acompanhar todo esse crescimento, e como ele falou, hoje nós somos amigos, é muito interessante de ver essa história que ainda está continuando, e nesse ano, para você, de um jeito diferente, vai de camisa polo pro congresso. Camisa social. É a primeira vez que eu vou botar uma camisa social no congresso. Para mim é uma sensação de dever cumprido, assim, que eu acompanhei uma trajetória vitoriosa. O Samuel não é a única história dessas, mas talvez seja a de mais destaque dentro da nossa conversa do Curitibracon. E dessa amizade, tem mais alguma história que você gostaria de relembrar pra gente? Algo que foi marcante, da dupla? O Samuel tem. Algumas. Ao longo desses anos de congresso, né? Não somente do congresso, de muita amizade. Deixa eu começar a contar, você termina. Eu acho que fica mais fácil. Tá, pode ser. Tá. Todos os congressos têm um jantar do encerramento. Por vezes, esse jantar de encerramento ele acontece no hotel onde foi o evento. E em 2018 isso aconteceu em Foz do Iguaçu. Tinha um hotel resort bem grande, onde parte das pessoas que participavam estavam hospedadas no hotel, eu era um deles. Os alunos estavam hospedados num hotel a 2 quadras, o que significa em Foz do Iguaçu 2 quilômetros. Então, no final, esse jantar, que ele vira uma festa open bar, ele vai até a madrugada. Só que algumas pessoas têm uma bateria muito grande para fazer festa, e naquele ano o jantar acabou um pouco mais cedo. Já prevenindo isso, a gente organizou um after no estacionamento.
com carro de som e tudo mais. Preparado de verdade. Preparado. Acabou Nossa. o jantar, a gente saiu pro estacionamento, né? O professor Arthur colocou o carro dele lá, apareceu uma caixa de som e a gente foi até umas horas. E uma cena muito marcante daquela noite, que não, provavelmente todo mundo que tava lá vai lembrar, mas existia um barrilzinho de chopp Heineken e ele tava parado lá, e o Arthur, em algum momento da madrugada, ele simplesmente inventou que ele deu uma bica no barril como se fosse uma bola de futebol. E isso ficou marcado na nossa mente. O Arthur muito feliz, chutando Muito animado. chutando um barrilzinho de Heineken. Porque como a gente estava perto do Paraguai e Argentina, era fácil de comprar bebidas mais baratas. Então aquele barrilzinho foi comprado por uma das pessoas da equipe a preço muito mais barato do que no Brasil. O estacionamento era gigantesco, não tinha ninguém de noite, então eu vi aquele barrilzinho parado e pensei, se eu chutar aqui não vai chegar em carro nenhum, não vai quebrar nada. Então é divertido ver esse barrilzinho rodando. E eu não imaginei que as pessoas em volta iam achar isso tão impressionante. Iam olhar e foi muito engraçado. Demais, assim, foi muito marcante. E isso foi em 2018, né? 18. Tem alguns anos já. Mas é bom saber dessas histórias de que, além, que nem como a gente veio conversando hoje, que além da parte de ser uma parte técnica, algo relacionado à engenharia, algo relacionado às universidades, às vezes alguém que vai ver o nosso podcast, ele ainda nem está na universidade, ele está procurando algum material sobre a UTFPR, algo sobre vestibular, ou acabou de passar no vestibular, vê que dentro da faculdade existem muitos pontos além de você às vezes só estudar ou você só ser técnico. Tem a parte da diversão, das brincadeiras, e isso aí é o que conta pra vida, né? É o que deixa marcado. Com certeza. E a gente já viveu histórias desde barrizinhos de chopp em Foz do Iguaçu e viagem para visita para as cataratas do Iguaçu, que foi muito legal também, né? Que fez parte daquele ano de Foz. A gente passou pelas vinícolas em Bento Gonçalves, que também foram passeios muito legais e ficam marcados assim, né? Na história dos congressos que a gente foi junto. Que legal. E eu espero que esse ano a gente possa viver muitas histórias também para serem contadas aqui futuramente. E é legal contar que nesse ano, como é numa cidade nordestina, então como o congresso acaba em fim de semana, o pessoal já está se programando para voltar 1-2 dias depois ou chegar 1-2 dias antes para poder aproveitar essas belezas naturais, para não ter vontade de fugir do congresso para ir para a praia. É verdade. Tudo organizado para fazer uma boa viagem, né? Aproveitar tudo, né? Aproveitar o congresso, aproveitar o turismo, aproveitar a integração. E é sempre muito legal. Com certeza. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês dois juntinhos aqui. Vocês são muito especiais para a equipe e a gente espera que vocês voltem outras vezes. Obrigado pela participação no Concrepod. Seja proveitoso esse podcast para quem está vendo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.